Muito boa noite, queridos irmãos que estão aqui presentes, nossos irmãos que estão em casa, nossos amigos que também nos acompanham nesse nosso culto. É uma grande alegria podermos novamente prestar culto ao nosso Deus. E os textos de hoje, principalmente baseados no Antigo Testamento, nos levam a refletir sobre o nosso papel como atalaias do nosso Deus, atalaias divino. E a esse respeito nós vamos meditar hoje, vamos ver como Deus sempre cuidou do seu povo e continua cuidando do seu povo através dos seus servos. Nós podemos sentar, nós vamos ouvir um louvor para o início desse nosso momento de culto. Invocar a presença do nosso Deus. Iniciamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do nosso Deus é muito clara quando nos diz que nós, seres humanos, já nascemos em pecado. Nos deixa muito claro as consequências do pecado em nossas vidas que nos levam à condenação eterna no inferno. Mas essa mesma palavra de Deus nos diz que quando nós, em verdadeiro arrependimento,
Com a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, confessamos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel, é justo e nos perdoa e nos limpa dos nossos pecados. Por isso, neste momento, nós vamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus, dizendo: Senhor, sob a tua presença e em sincera confiança, viemos pedir humildemente o perdão pelas nossas fraquezas, revoltas e ingratidões. Tenha misericórdia de nós, Senhor, dá-nos o consolo e nos conceda o perdão, para que tenhamos vida e esperança. Em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que também confessaram os seus pecados de forma sincera e verdadeira, a todos vocês que confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e querem viver de acordo com a sua santa e boa vontade, auxiliados pelo Espírito Santo, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o grande amor que o nosso Deus e Pai teve por cada um de nós, e também da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo para este nosso culto, Salmo do Rei Davi, Salmo número 32, Salmo quando o Rei Davi fala do sofrimento e da dor que ele sentia por causa dos seus pecados e o quanto isso trazia mal para a sua alma e também até para o seu corpo, mas avisado por um atalaia de Deus sobre o seu pecado, ele se arrepende e busca em Deus consolo. Salmo 32. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoastes todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria a todos vocês que são obedientes a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir mais um louvor.
bíblica ou as leituras bíblicas indicadas para esse nosso culto. A primeira leitura, que é a principal base para a nossa mensagem, também junto com parte do Evangelho, livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, do versículo 7 até o versículo 9. Profeta Ezequiel, capítulo 33, do versículo 7 até o versículo 9. Deus diz assim através do profeta ou para o profeta: agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Essas são as palavras do Antigo Testamento. É o texto do Santo Evangelho, indicado para este culto. É um texto um quanto longo, uma parte dele também nós vamos usar na meditação. Evangelho conforme Mateus, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 20, nós temos aqui alguns assuntos que o nosso Senhor Jesus Cristo traz como ensinamento aos seus discípulos e a nós também hoje. Mateus capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 20. Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma de suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos ou os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Cuidado, não desprezem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa desta ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Essas são as palavras do Santo Evangelho.
nós vamos fazer a nossa confissão de fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos ouvir ainda mais um louvor em preparação à mensagem. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito estejam conosco neste momento de meditação na sua palavra, e que essa palavra realmente produza frutos em nossas vidas, que seja instrumento maravilhoso de Deus, como Ele nos prometeu. Amém. Podem sentar-se.
Queridos irmãos e irmãs, nossos irmãos e amigos que estão em casa, vamos falar um pouco sobre os atalaias divinos. O texto de Ezequiel que nós ouvimos hoje já traz a tradução, né, desse termo na linguagem de Almeida, a tradução antiga que nós usávamos. Então trazia homem mortal, te colocarei como atalaia diante do povo. E agora então já existe e já está na nossa mão a tradução como vigia. Mas é importante nós olharmos o contexto em que o profeta Ezequiel é chamado por Deus e porque Deus também usa essa imagem. O profeta Ezequiel, ele foi chamado por Deus e desenvolveu o seu ministério em torno do ano 580 a.C., durante a queda do reino, ou a queda de Jerusalém. Nessa época, o povo de Deus já estava dividido em dois reinos: o reino de Judá ao norte, que nessa época já havia caído, e o reino de Israel ao sul, que estava prestes a cair também, era só uma questão de tempo. E o povo de Israel então vivia numa tensão muito grande. A qualquer momento eles poderiam ser atacados por povos inimigos e talvez, cada dia que amanhecia, cada noite que caía poderia ser o último dia ou a última noite com vida ou com liberdade, pelo menos, deste povo. E é nesse contexto então que surge a figura, nessas circunstâncias, que surge a figura do atalaia, ou deste vigia. Era um vigia, então, um atalaia que ficava numa torre, por isso eu trouxe essa imagem, uma torre alta, que ficava à frente da cidade. A cidade ela era protegida por muros grandes e fortes, e à frente da cidade, então, ficava essa torre, onde esse vigia cuidava, principalmente para avisar, tocar a trombeta e avisar a proximidade dos inimigos, para que o povo então pudesse se refugiar dentro dos muros da cidade. E é interessante porque a cidade ficava dentro dos muros, porém as plantações, a lavoura, geralmente ficava fora dos muros. E aí era muito importante que o povo de Israel tivesse uma habilidade diferenciada também até na hora do cultivo, para que, de repente, no meio do trabalho lá na lavoura, as pessoas precisassem sair correndo para se proteger dos seus inimigos. Enfim, todo esse contexto faz com que a imagem deste atalaia, deste vigia, se torne tão importante. Ele tinha algumas outras funções, reunir o povo para algum comunicado ou qualquer necessidade através do toque da trombeta. Os atalaias também tinham a função de avisar os momentos de oração, os momentos em que o povo de Israel se reunia, tinha lá as horas do dia certo para os momentos de oração, a reunião no templo, e essa também era uma função do atalaia, avisar que chegou a hora então das pessoas deixarem o seu trabalho para irem prestar seu culto a Deus. Obviamente que nenhuma dessas funções chega perto em importância da função de avisar a chegada do inimigo, que tinha então o grande objetivo de preservar a vida das pessoas e o bem-estar do povo de Israel como nação. E é por isso então que nesse contexto Deus, quando chama Ezequiel e o coloca como profeta, como porta-voz de Deus diante do povo, ele compara esta sua função com a função deste vigia, deste atalaia. Lá no versículo 7, Deus diz: agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. O profeta, ele é o representante do próprio Deus em meio ao seu povo. O profeta, ele tem uma função diferente do sacerdote. Ele não era alguém que servia no templo, alguém que tinha um cargo oficial, mas ele era chamado por Deus para a função
de levar a palavra, e geralmente uma palavra de exortação da parte de Deus ao povo, trazer o povo de volta do seu mau caminho para o caminho de Deus. Hoje nós continuamos tendo atalaias do nosso Deus. Hoje as coisas não são muito diferentes de como eram na época do profeta Ezequiel. Nós, cristãos, fomos comprados pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Este sangue que foi derramado por amor, não por obrigação. Jesus mesmo diz que ele doou a própria vida, ninguém a tirou dele. Ele voluntariamente, por amor, doou a sua vida. E nós, como atalaias, como mensageiros de Deus, porta-vozes de Deus, nós somos chamados hoje a falarmos ao mundo desse amor que nos torna filhos de Deus, desse amor que nos foi trazido na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos esta grande tarefa. Nós somos chamados por Deus, Ele nos capacita, Ele nos ajuda a sermos seus atalaias, a sermos seus mensageiros. É importante lembrar que, assim como na época não só do profeta Ezequiel, dos outros profetas, existia a figura do sacerdote, como eu disse. Hoje nós podemos comparar e relacionar essa figura do sacerdote à figura do pastor. Nós temos dentro das nossas comunidades a figura do pastor, que fala da parte de Deus, que orienta o povo, que anuncia o amor de Deus às outras pessoas, que pregam a sua lei também. Mas a função do atalaia, a função de profeta, a função de alguém que fala em nome de Deus, ela não é exclusiva do pastor. Ela é uma função e também um privilégio de todos os cristãos. Obviamente que nem todos têm os mesmos dons. Nem todos têm o dom do evangelismo, nem todos têm o dom para se tornar pastor. Porém, esta função de anunciar o evangelho, ela é universal. Ela é de todos os cristãos, ela não é restrita apenas ao pastor que foi chamado e ordenado. Com o dom do evangelismo, também vem a tarefa de cada um de nós de anunciarmos e testemunharmos o amor de Deus em Jesus Cristo a todas as pessoas. Nós temos esta responsabilidade também. Quando nós somos batizados, nós já fomos transformados em atalaias, em mensageiros de Deus. Assim como no tempo do profeta Ezequiel, o atalaia precisava ser uma pessoa muito responsável, uma pessoa de total confiança, porque a vida do povo todo estava em suas mãos. Era uma responsabilidade muito grande. Dormir no serviço, nem pensar. Hoje, a responsabilidade como atalaias, como mensageiros de Deus, continua sendo muito importante. É por isso que nós cristãos, que somos porta-vozes de Deus, precisamos estar sempre estudando cada vez mais, nos aproximando de Deus em comunhão, através do estudo da sua palavra, através de todas as oportunidades que nós temos de ouvir e estudar esta palavra. Assim, nós estaremos sempre mais preparados para cumprir com responsabilidade a função de falar em nome de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, venceu os nossos grandes inimigos. A vitória Ele já conquistou sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a nossa própria natureza humana que quer nos afastar de Deus, que quer nos destruir espiritualmente. Jesus é o nosso grande atalaia. Ele não só avisou e falou a respeito dos nossos inimigos, mas Ele venceu os nossos inimigos. Porém, hoje, não é Jesus quem vem tocar a trombeta, quem vem anunciar que o inimigo está aí batendo a nossa porta e quer nos destruir. Não, essa função e essa tarefa Ele nos deu. Jesus continua fazendo isso, mas faz isso através de meios. Nós somos os meios. Ele nos capacita através de meios, através da palavra dos sacramentos,
e nos usa como seus instrumentos para anunciarmos àqueles que estão se perdendo que eles devem se arrepender do seu mau caminho e voltar à vida. Nós, cristãos, nós somos o alarme de Jesus aqui no mundo. E no texto do Evangelho que nós ouvimos hoje, destacando do versículo 15 até o versículo 17, Jesus fala dessa nossa responsabilidade como atalaias. E ele nem se preocupa tanto com o mundo lá fora, isso é uma questão bastante óbvia, que nós testemunhamos ao mundo o amor de Cristo, mas ele nos lembra da nossa função de atalaias dentro da nossa comunidade, com os nossos irmãos na fé. Quando ele diz que se nós soubermos de algum pecado de um irmão na fé, nós temos a responsabilidade de irmos até ele, de mostrarmos o seu erro e mostrarmos a ele o caminho certo. Esta é a função do atalaia. Deus diz ao profeta: se você não avisar ao pecador que ele está no mau caminho e ele morrer, não só falando em morte física, mas falando em morte espiritual, se essa pessoa morre em pecado, a morte espiritual, ele está longe de Deus, e Deus colocará na conta do profeta esta perdição. Se nós sabemos do nosso irmão que está vivendo em pecado e nós não cumprimos a nossa função de atalaias, de avisar a ele em amor, em respeito, em carinho, nós também seremos responsabilizados pela sua perdição. E Jesus diz que nós não devemos desanimar, que nós devemos apenas ir e apontar o seu erro, e se ele não se arrepender, deixar com que ele se perca. Não, nós devemos insistir, nós devemos levar pessoas queridas, testemunhas, que demonstram também o seu amor e o seu cuidado por essa pessoa. Nós devemos levar mais atalaias, mais vigias, e nós devemos fazer de tudo para que este irmão pecador não caminhe para a condenação eterna. Nós sabemos que a vontade de Deus é salvar as pessoas. Nós sabemos que o nosso Deus não se alegra quando um pecador morre em seu pecado e consequentemente é condenado ao inferno. O nosso Deus, ele se alegra, ele tem prazer quando o pecador, avisado pelos seus atalaias, se arrepende do seu mau caminho e recebe a vida eterna. É interessante nós olharmos também o Salmo 32, que nós ouvimos a leitura de hoje, porque esse salmo mostra o ponto de vista não do atalaia, mas mostra o ponto de vista daquele que está em pecado e está sentindo o peso deste pecado. O rei Davi cometeu um grande e um grave pecado, né? Nós sabemos nesse contexto aqui, quando ele planeja a morte do marido da Batseba para que ele pudesse ficar com ela como sua esposa. E o rei Davi sente o peso deste pecado em sua vida, e Deus usa o seu atalaia, o profeta Natã, para vir, para alertar o rei Davi de que ele estava no mau caminho, para alertar o rei Davi do seu grave pecado. E o rei Davi diz que ele então se arrepende, que ele busca o perdão em Deus e que isso dá uma nova vida para ele. Ele tem suas forças renovadas e ele pode viver agora o prazer de receber o perdão de Deus em sua vida. Que bom que nós temos esse testemunho do rei Davi. Que bom nós sabermos que esses pecados que tanto pesam em nosso coração, que tanto nos fazem chorar, nos cansar até fisicamente, porque nós conhecemos a palavra do nosso Deus. Que bom nós sabermos que para todos esses pecados o nosso Deus oferece o seu perdão. Foi por causa de cada um dos nossos pecados que pesam em nossas vidas que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos conquistar este perdão. Que bom recebermos sempre no início do nosso culto esta mensagem, esta certeza, esta afirmação de que em Cristo os nossos pecados estão perdoados. Ainda há muito o que ser feito no reino de Deus. Deus quer e Deus nos usa como seus instrumentos. Deus quer nos levar
a desempenharmos essa função que é a mais importante de todas. Se nós pensamos em como sermos bons servos de Deus, lembremos disso. Ontem no estudo bíblico nós falamos sobre tantas formas de colocar os nossos dons ao serviço do reino de Deus, servindo a comunidade, servindo ao nosso próximo. Mas se nós não soubermos outra forma de servir a Deus, que façamos isso, que sejamos seus atalaias, que sejamos pessoas verdadeiramente preocupadas com as pessoas que estão ao nosso redor e que estão caminhando para a condenação eterna, que estão caminhando para o inferno. E que nós façamos isso, que nós possamos soar o alarme de Deus, não com o dedo acusatório, mas como pessoas que estão verdadeiramente preocupadas com a vida eterna das pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Que nós possamos, antes de mais nada, sermos mensageiros do amor de Deus, deste amor que quer salvar as pessoas, deste amor que quer trazer os seus filhos para perto de si. Foi em Cristo que Deus conquistou esta vitória sobre todos os nossos inimigos e nos conquistou o privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Que a nossa vida seja um viver e anunciar este grande amor do nosso Deus por todo o mundo. Amém. Que a graça e o amor do nosso Deus, que é muito maior do que o nosso entendimento humano pode compreender, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um voluntário espírito. Amém. Nós vamos ouvir então mais um louvor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse
Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, com gratidão reconhecemos Tua amável providência que nos protegeu até este momento das nossas vidas. Ao pensarmos em Tua misericórdia para conosco, precisamos reconhecer a Tua graciosa presença e por ela agradecer. Aceita o nosso louvor pela Tua criação, pela nossa redenção e santificação. Não mais tememos o mal, pois nossos corações confiam firmemente em Ti. Certamente não temos razões para sermos orgulhosos de nós mesmos. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. Tu nos chamastes para sermos santos através de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas ainda permanecemos pecadores. Estamos sempre mais prontos para nos exaltar a nós próprios diante dos outros, procurando posições de honra. Estamos sempre mais prontos a pagar o mal com o mal. Amaldiçoamos quando deveríamos abençoar. Semeamos discórdia em vez de semearmos a Tua paz. Falhamos em vencer o mal com o bem. Por essas nossas muitas transgressões te pedimos perdão, Senhor. Envia-nos o Teu Espírito Santo para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá-nos as palavras certas para dizer ao nosso próximo quando ele está alegre ou quando está triste. Dá-nos o verdadeiro espírito de humildade que se alegra com o sucesso dos outros. Dá-nos um coração generoso para que partilhemos nossos bens com os necessitados. Ajuda-nos a confortar os angustiados e consolar os doentes. Ajuda-nos a perdoar, assim como nos perdoastes. Enfim, Senhor, capacita-nos para sermos Teus atalaias, Teus servos fiéis. Senhor, queremos Te louvar, porque no dia 1º Tu concedestes à nossa irmã Daniele mais um ano de vida. Te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre ela e sobre sua família, e também entregamos ela aos Teus cuidados, para que a Tua mão poderosa possa continuar guardando, abençoando e protegendo ela em todos os momentos de sua vida. Também, Senhor, queremos orar em favor do ex-colega de trabalho da Nicole, o Paulo, que está passando por um momento delicado na sua saúde. Ajuda, Senhor, para que os médicos possam descobrir qual é o seu problema e, quando for da Tua vontade, que ele possa se recuperar. Também lembramos do Júnior, do marido da nossa irmã Silmara, que está com a Covid-19. Te pedimos que continues dando a ele a recuperação, que ele possa também, o mais rápido possível, poder voltar ao convívio normal com a sua família, com os seus amigos. Pedimos isso, Senhor, em nome daquele que se humilhou, sofrendo a morte na cruz pelos nossos pecados, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Que o Cordeiro Divino, que foi morto pelos nossos pecados, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se? Nessa nossa retomada, a
celebração da Santa Ceia, tomando os devidos cuidados. Então, convido os comungantes a virem, então, servirem-se da hóstia e do vinho, e ali do outro lado, então, que possam tirar a sua máscara, tomar a sua Santa Ceia, e depois, próximo comungante, venha também. Vinde, pois tudo está preparado. Sirva-se do corpo e sangue de Jesus Cristo, que foi dado e derramado para o perdão dos teus pecados. Essa vida é sempre cheia de ilusão. Sônia, sirva-se do verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo, que foi dado e derramado para o perdão dos teus pecados. Eu viajante sigo o vento, vou com a maré, e tropeço em cada porto que ela me leva. Sigo sem rumo a navegar. Esses dias também. Nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, nós te louvamos por mais esta oportunidade que destes aos nossos irmãos de receber a tua ceia. Pedimos, Senhor, que esta ceia venha fortalecer a nossa fé, venha nos dar a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e assim nos levar à esperança da vida eterna a cada novo dia. Em nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Nós ainda vamos ouvir mais um louvor enquanto nós nos despedimos. Só lembrar da nossa programação, durante a semana todos estão convidados, e nessa semana nós teremos aí uma edição, uma mini edição do nosso informativo da comunidade, já que estamos retomando as atividades. Então, os membros fiquem atentos ao nosso grupo do WhatsApp, que as informações serão passadas ali. Desejo a todos uma boa noite, um abençoado domingo, uma abençoada semana, e nos vemos então nas nossas programações. Boa noite a todos. Nós podemos então ouvir o próximo louvor. O Senhor teu Deus te deu a mão direita, te proverá a tua mão direita, e te digo não temas, não temas, eu sou contigo. Porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te